Desse jeito. Aí aqui os barulhos aqui é barulho naturais dos animais, né? Das galinhas cantando, os pintos piando e cachorro latindo. É inevitável, né? Então a diferença de viver na cidade e viver na roça, eu prefiro a roça, né? Porque o barulho aqui é um barulho natural, é uma coisa assim saudável, né? Um ar puro, né? Pra gente respirar, aproximação com a natureza, né? A gente tem contato com a terra, a gente tem contato assim com o ar, né? O ar puro, que não é poluído, né? Que nem a cidade, que o ar é bem poluído. Então, aqui é assim, o final de semana. Aliás, todos os dias. Aí hoje, tô aqui relembrando os bolinhos de caco, né? Aqui, de quando eu era criança, aqui nesse mesmo sítio, a gente tomava um café da manhã ou da tarde, comendo as comidas naturais, aqui mesmo, da roça. Bolo de caco não é da roça, mas é uma coisa que a gente sempre faz no fogo a lenha, né? Mas eu tava com tanta fome hoje, pessoal, que hoje eu não fiz no fogo a lenha, né? Hoje quem fez foi o maridão. Ele se acorda cedinho e faz sempre o café, como sempre. Desde o começo do nosso relacionamento, ele faz o café cedinho e prepara o café da manhã. O resto é comigo. Almoço, janta, tudo é comigo. É isso que eu admiro nele, né? Porque é poucos, né? A xícara, bem pequenininha. Ai, Jesus. Então, pessoal, é que nem eu não dava valor, né? E hoje em dia, pessoas dão valor às coisas da roça. Antes, na tempo de criança, quando a gente morava aqui, num sítio, era muita coisa produzida na roça, né? Era tipo agricultura familiar. Toda a comida era colhida da roça. De manhãzinha cedo, a gente ia para a roça. Às vezes, a gente não tinha muitas, como é que se diz, opções em casa, mas já corria para a roça. Trazia uma melancia, trazia milho para sal, para cozer, para minha mãe. Um cuscuz moído, né? No moinho. Muito gostoso também. Amanhã, tudo era coisa simples. Trazia, a gente chamava girimum, né? Que eu conheci a abóbora por nome de girimum, né? Que a gente ia pra roça, eu gostava muito de andar mais meu avô, Zé Loté, né? Aí eu tenho muitas lembranças dele, lembranças boas, né? De quando, na minha infância, né? De quando eu era criança. Ele gostava muito de andar comigo, de bicicleta. Nesse tempo, todo mundo andava de bicicleta nesse sítio, né? Ninguém... Carro e moto era os ricos, para quem tinha condição, os patrão, os morador, era a pé. E quem tinha uma condiçãozinha, um trabalhinho certo, um ganho mais, né? Juntava o dinheiro e comprava uma bicicleta. Então todo mundo aqui, moça, rapaz, tudo andava de bicicleta. Aí as crianças mesmo que não tinham bicicleta, não sabiam andar, só os adultos, nossos pais, né? Meu avô. Aí eu andava mais ele pra casa dos vizinhos. Os vizinhos eram longe. Nesse sítio aqui, os vizinhos, não era pertinho assim, uma casa vizinha do lado, não. Era bem uma légua de distância.
2, 3 léguas de uma casa para outra. Aí, nesse tempo todo mundo andava a pé, né? Todo mundo andava muito a pé. Quem tinha bicicleta chegava mais rápido, era uma riqueza. Aí então, quando eu andava de bicicleta, era mais meu avô, no bagageiro da bicicleta. Aí eu chamava ele de pai. Até hoje nós chamamos ele de pai, né? Porque aí ele é vivo. A gente chamava ele de pai, aí eu não podia ver ele. Pegar aquele chapéu de massa dele, colocar na cabeça. Pegar aquela camisa mangas compridas que nós chamávamos, né? Aquelas camisas sociais que gostavam de se ajeitar todo. Colocava um chapéu de massa. Aí ele só gostava de usar chapéu de massa. Quando ele não pegava. Aí tem o dele de viver na luta, do dia a dia. Ele não usava chapéu de pai, era chapéu de massa. Aí tinha o da luta do dia a dia e tinha o chapéu de massa mais ajeitado, né? Que era dele sair para ir passear. Aí quando ele ia trabalhar, eu já sabia, quando ele ia passear, ele pegava o outro, né? Aí já mandava a minha avó ajeitar uma camisa e uma calça para ele. Aí eu já ficava pastorando, andando atrás dele, andando na frente e eu atrás, parecendo a resta dele. Aí eu dizia, nós chamava ele de pai, né? Até hoje. Pai, o senhor vai para onde? Eu gostava de andar mais ele. Mas meu pai não gostava de andar mais eu, não. Meu pai só vivia no mundo passeando. E o meu negócio era meu avô. Pai, vai pra onde? Aí ele dizia, vou ali na casa de Zé Canuto, que era o vizinho dele, que ele gostava muito de ir. Ele já faleceu. Aí, vou também, mas o senhor. Posso ir? Bora. Vai se ajeitar. Se for demorar ainda, não vou esperar, não. Só se for do jeito que tá aí. Ele era vexado, viu? Tinha muita paciência de esperar. Aí eu ia bem depressa, vestia uma blusa, amarrava os cabelos, ia de todo jeito, para não perder a viagem, né, a carona. Aí eu ia. Ele andando na bicicleta, me levando no bagageiro, e eu feliz, satisfeita, parecia que estava indo pro céu. E o caminho todinho conversando com ele, perguntando as coisas. Aí eu, pai, e a gente conversar. Eu andava pelos caminhos, perguntava tudo. Se eu visse uma pedra bem diferente perto no beijo da estrada, no acerto da estrada, aí eu dizia, pai, e essa pedra? E essa pedra? O senhor nunca andou aqui já, meu filho? Ah, minha filha, essa pedra aí é conhecida como a Pedra do Nego. Eu disse, que Pedra do Nego, pai? Ah, nos tempos de Lampião, um dos cangaceiros dele correu, parece que roubou, alguma coisa assim. Ele contava uma história, contava as histórias, eu gostava de escutar a história antiga, ele andando e contando. Essas pessoas mais velhas sempre gostam, né, de contar histórias antigas. Aí quando acham uma pessoa que gosta de escutar, aí que conta. Então eu era uma dessas garotinhas que gostava de escutar as histórias que ele contava. E eu ainda mais perguntava para ele não sair do assunto. Quando eu via que ele estava querendo fugir do assunto, ah, pai, e é... Sim, aí eu tocava de novo, né? Relembrando um fato, aí eu dizia assim, conte mais, pai, conte mais histórias. Aí ele contava as histórias, aí dizia que era a tal Pedra do Nego, que tinha, era no tempo de Lampião, dos cangaceiros, o bando de Lampião, né? Aí parece que um traiu o outro, sei o que foi que eu não me recordo bem das histórias, só sei que eu me lembro das partes que ele falava assim, que era era o nego, um nego que tinha fugido, com medo de ser morto, entendeu? Com medo do bando de Lampião, aí se escondeu na pedra. Onde a gente ia passando para ir para a estrada, para a casa desse vizinho dele, aí tinha, né, a Pedra do Nego. Então, ele falava muito, né, dessa história. Que o nego é conhecido como a Pedra do Nego porque foi onde o nego se escondeu com medo do bando de Lampião, né? O nego se escondeu nessa pedra. Aí, por conta disso, o nego ficou lá escondido naquela pedra, onde tinha uns matos assim perto da pedra e tinha a pedra. Aí o nego se escondeu lá, aí morreu de fome e sede, porque não tinha
para onde sair, para ir comer, com medo de sair e ser visto pelo bando de lampião, né? Os cangaceiros. Aí ficou lá escondido, não se apresentava, para o povo não dizer que viu ele em tal canto escondido. Aí pegou, morreu de fome e sede. Aí ficou conhecido como a Pedra do Negro. Qualquer dia desses eu vou lá. A história é essa, né, da pedra. Aqui eu soube, né, que meu avô contou. Já meu irmão já conhece pela história a favela do Negro. É porque tem umas pedras lá por perto. Aí meu avô me contou como a história do Negro, a Pedra do Negro, né? Que ele morreu de fome e sede, com medo do bando de lampião, né? Que ele roubou e correu, se escondeu, com medo de ser morto. Aí não ia pedir ajuda, não ia para casa de ninguém, com medo do povo ver entregar. Aí ficou lá, morreu de fome e sede nessa pedra, a pedra ficou conhecida como a Pedra do Negro. Se escondeu do bando de lampião. Aí qualquer dia eu vou lá, né, tirar fotos, filmar, mostrar o local onde ficou conhecido como a Pedra do Negro. Então eu andava nos caminhões do meu avô e ele contava essas histórias. E eu gostava. Meu avô era um senhor, né, que todos tinham muito respeito por ele. A casa do meu avô era muito bem frequentada, essas lembranças, ninguém me apaga da memória. Olha só, pessoal, a diferença de viver na roça, no sítio e a cidade. Olha só esse fundo musical. A galinha anunciando que acabou de botar. Vou já olhar. Vou já colher. Antes dos tejos. Ah, pois é, pessoal. A diferença é essa, né? Aí eu andava com meu avô. Ele ia contando as histórias. As histórias do povo, dele também. Aí as pessoas gostavam muito dele. Eu vivia na casa dele, né, da minha avó, do meu avô. Porque meu avô, ele era mercante de bicicleta. Nesse sítio, né? Ele ajeitava as bicicletas do povo, né? A gente tem oficina de moto, oficina de carro, aí tinha oficina de bicicleta. Aqui no sítio só era ele, a não ser que alguém quisesse levar para Pombal, né, para a cidade, no final de semana, quando o pessoal ia receber o dinheiro do patrão, fazer a feira para voltar no final da tarde. Tivesse alguma peça para ajeitar, não levava a bicicleta, né? Comprava as peças e trazia e ele ajeitava. E muitas das vezes nem precisava, ele tinha umas peças, ele já sabia, assim que ele colocava o olho naquela bicicleta, aí ele dizia, essa bicicleta tá com isso assim, assim. Esse barulhinho que tá fazendo nela é uma bacia quebrada, aí é um raio quebrado. Peraí, deixa eu ver, sai aí dela pra me ver o problema dela. Aí o pessoal saía, ele dava uns voltinhos na bicicleta, aí já vinha com o diagnóstico da bicicleta todinho, qual era o defeito. Aí ele remedava, fazia tudo, desmontava a bicicleta, montava todo dia de novo, dizia que estava faltando, estava precisando. Então só tinha ele aqui. Quando era final de semana, um terreiro assim, da frente da casa até chegar perto da cozinha, era um monte de bicicleta arriada assim no chão. Lá tinha um campo de futebol lá perto, o pessoal ia pro jogo, todo mundo de bicicleta, né, os rapazes. Aí todos iam de bicicleta, aí deixava já, a casa era mais próxima do campo, né? Então o pessoal deixava, passou uma moto ali agora na estrada. Aí o pessoal deixava as bicicletas lá, porque já vinha tudo com defeito, aí lá já era o canto que ajeitava. E quando terminava o jogo, o pessoal passava por lá, tomava água, aí ficava conversando, batendo uma prosa, né? E meu avô ajeitando bicicleta. Aí ele ganhava uns trocadinhos extra, né, no final de semana, porque na semana ele trabalhava na roça. Plantando, limpando, né, preparando o terreno para o inverno. Ajeitando cerca, brocando. Eu gostava de ir. Eu gostava de ajudar ele em qualquer coisa. Se ele estivesse brocando,
eu tava lá. Ele cortava um mato, uma planta, aí deixava os garranchos lá, o mato lá arriado. Aí eu e meu irmão arrastar para fazer um monte assim, bem muito, uns camaleão assim, não tem? Uns em cima dos outros, que era para poder quando secar, tocar fogo. Então, tudo ele fazia e tudo nós estávamos ao redor ali, olhando, querendo aprender. Sabe assim, querendo ajudar, entendeu? Assim, para facilitar, mas que ele era sozinho. Meus tios, os filhos dele já tinham ido-se embora para São Paulo, um bocado de gente. Então só era ele, minha avó, minha mãe, meu pai, mas meu pai só vivia mais na cidade. Meu pai só vivia nos açudes, que era pescador, sempre gostou de pescar. Então só vivia na cidade, porque o pai e a mãe moravam lá, os irmãos. Aí ficava muito por lá, pescando. Quando não estava por lá, estava por aí, pelos sítios, pescando. Quando no riacho, nos açudes. Aí ia para Pombal, porque ele dizia que ia pescar no rio. Pessoal, eu estou no café e no bolo de cá. O café já está até esfriando. Tá bom, por hoje já tá bom. Eu já tô bem cheinha. Então, pessoal, era assim. Vou botar mais um pouquinho de café, porque café é o café. Café não resiste. Então, era assim. Aqui, no sítio, era desse jeito. E eu gostava de andar mais ele. Chegava lá, aí ficava escutando as conversas dos adultos, conversando, todo mundo chegava, ficava todo mundo no terraço, assim, a família inteira, tomando café, conversando, falando das lutas, dos problemas, depois entrava em histórias engraçadas. E a hora melhor que eu gostava de andar mais meu avô de bicicleta para casa dos vizinhos dele, das pessoas que ele gostava, era de noite, porque de noite tinha muita história. Era muita piada, muita história engraçada. Eu gostava demais. Aí o povo chegava lá, a gente saía de lá, vinha pro Sítio Arruda, aqui perto. Sítio Arruda da Câmara, aí chegava. Aí nesse tempo, nós éramos tudo criança, eles sempre foram católicos. Mas só que era aqueles católicos, meu avô não era católico praticante, não. Ele só ia para a missa quando morria uma pessoa conhecida, que levava o defunto para a igreja, né? Que tem negócio de ir à missa e recomendar o corpo, e depois ir para o cemitério que ficava logo lá perto. Aí eu ia nos domingos, mas ele ia também. Chegava lá, eu já ia logo recomendando, viu? Ele de casa, olha pai, que eu chamava ele de pai, nós chama, né? Olha pai. Para você ver, pessoal, meu pai eu não chamo de pai, eu chamo de pai mesmo. Quando nós era pequeno, nós chamava papai, mas a gente foi crescendo e ficou pro pai. Mas meu avô sempre foi pai para nós. Aí o povo dizia, nós, pai, isso assim, assim, pai, me dê isso, pai, compre isso. Aí o povo dizia, Zé Lotério, essa menina é sua filha, né? As pessoas que não conheciam ele. Você cria ela, o pai, desde pequeno, o pai e a mãe não criam nada. Disse, não, é porque moram tudo perto lá de casa. Foram criados praticamente tudo lá dentro de casa. Ele chama eu e Bastiano de pai e mãe. E o pai é mamãe e papai. Aí o povo perguntava se eu era filha dele. Aí eu achava bom chamar ele de pai e o povo perguntava se eu era filha, porque ele dizia que eu era neta. E eu não queria ser neta dele, eu queria ser filha. Aí eu bem pequenininha, né, quando terminava a missa, eu saía pra fora, cheio de gente assim, frente da igreja, na calçada da igreja. Aí ele conversando com os outros velhos lá, os amigos dele, que eu não conhecia não. Só de vista quando eu ia para esse mesmo lugar, para essas igrejas, mas ele para vir. Quando chegava lá e saía, o povo tudo conversando, e aperreando meu avô. Pai, compra bombons. Compra bombons para mim, eu quero aquele pirulito. Eu gostava de ir porque tinha umas carrocinhas lá fora da igreja que vendia pirulito, bombons e pipoca. Aí eu dizia, eu vou, o senhor vai ter que comprar bombons, pirulito e pipoca, viu, para mim? Pipoquinha, aquelas pipoquinhas miudinha, guri. E, como é que se diz? E os bombons e os pirulitos. Tá certo, eu compro.
Aí meu irmão Dedé dizia, eu vou também, pra comer, pra comer pirulito, pipoca e bombons. Aí o pai disse, não vou levar os dois não, porque é pesado pra me levar, é longe. Fica aí que eu trago pra você. Aí eu queria, né? Eu era mais preferida, que eu era mais velha, né? Eu era mais preferida, eu ia mais ele. Aí chegava lá, o povo falando, é sua filha, Zé Lotério? Não, é minha neta. Aí eu ficava com raiva. Ah, minha filha, eu chorava. Não sou sua neta, não. Que eu tô vendo, viu, se eu dizer que eu sou sua neta, eu já ia recomendando ele de casa. Eu dizia, olha, quando chegar lá, que o povo perguntar se eu sou sua neta, eu só quero que o senhor diga que eu sou sua neta. É para dizer que eu sou sua filha. Eu sou sua filha, eu não sou sua neta. Para mim, eu queria ser tão próximo dele assim, que se ele dissesse que eu era neta, era como se neta não fosse nada. Neta é um negócio assim mais distante, um negócio assim mais longe. Então eu queria ser uma coisa bem dele mesmo, bem ligada a ele. Eu não queria ser neta, eu queria ser filha. Porque eu chamava ele de pai, então o pai conhece o meu pai, então eu não queria ser a neta, eu queria ser a filha mesmo. Aí ele tava falando pro homem, é sua neta, Zé Lotério? Não, é minha filha, é piscando o olho assim, tem? É minha filha. Eu tô vendo o senhor piscando o olho, eu olhava assim pra cima, né, que eu era pequena. Eu tô vendo, viu, pai? Eu tô vendo o senhor piscando o olho, dizendo que eu não sou sua filha. Eu sou sua filha sim, eu sou filha dele, eu não sou neta não. Era engraçado, viu? Ai, pai, tá, ela é minha neta, ela é minha filha, ela não é minha neta, ela é minha filha. E aí eu me lembro dessas histórias tudinho. Quando eu me lembro dele, me dá uma saudade. Meu avô, né? As pessoas depois de velho, tudo muda. Quando a gente é novo, é querido, é conselheiro, é amigo, né? As pessoas é mais lembrada. Então, quando vai ficando velho, vai dando trabalho, os comportamentos vai mudando, muitas coisas mudou, né? Ele agora é um tipo um ancião, né? Já é velhinho, já tem uns 4 anos, pessoal. As coisas mudou muito. Estou com 4 anos que não vejo ele. Fui morar um tempo fora, aí cheguei. E não pude ainda ir lá visitar ele. Ele não vive mais com minha avó, deixou minha avó faz muitos anos. Minha avó ficou sozinha morando no sítio. As pessoas quando vai ficando velho, eu não sei, né? Parece que vai mudando o comportamento, o jeito de ser. Então, meu avô sempre gostou muito de andar, passear. Às vezes ele andava, passava 2, 3 dias fora, minha avó ficava sozinha, mas minha avó nem ligava, minha avó sempre gostou de ficar sozinha. Então, meu avô ia andar pros cantos. Pegava a bicicleta dele, vestia a roupa, não dava nem satisfação à minha avó. Às vezes era que ele dizia, vou para tal canto. Porque quando o povo chegava lá, Bastiana, cadê Zé Lotério? Não sei não, meu filho, só sei que ele saiu por aqui, ó, por aquele caminho ali. Ela tá com 2 dias, não voltou ainda, não sei quando ele foi. Minha avó era assim, toda despreocupada, não tá, nem esquentava. Nem esquentava, né? Já depois de velha lá, só era cuidando da casa mesmo. Comida, roupa lavada, essas coisas. Casa arrumada. Zelava das coisas dele, tudo direitinho. Mas meu avô sempre gostou de andar, meu avô sempre foi agradável, sempre deu atenção a todo mundo. Então, ele não gostava muito do jeito da minha avó, né? Foi indo, foi indo, foi indo. Até que ele resolveu sair de dentro de casa e morar numa cidade vizinha próxima ao sítio. Cidade aqui perto, então pronto. Saiu dentro de casa. Minha avó, quando pensou que não, ele encostou com o carro, pegou todas as coisas dele e tinha uns animais, eles venderam, dividiram. Então ele botou as coisas no carro, foi embora, morar nessa cidade, tinha vontade de morar sozinho. Aí pronto, nesse tempo que ele tinha vontade de morar sozinho, minha avó ficou também sozinha. Passou um bocado de ano ainda só. Ainda tinha muitas pessoas morando vizinha a ela, né? Os vizinhos que não era tão vizinhos assim, eram os vizinhos muito distantes. Mas as coisas foram ficando difíceis para minha avó, né? Porque não tinha água encanada, então pegava água de um poço artesiano. Aqui todo mundo dessa redondeza tirava água desse poço artesiano e levava água para casa, né? Para suas casas, através de um jumento com as cargas d'água, as ancoretas, né?
Então quem fazia essa luta todinha era o meu avô, que ia no cacimbão, moía lá no moinho, aí a água ia direto no cano, caía numa tina, quando aquela tina enchia, pegava com a lata e colocava nas ancoretas do jumento. E colocava, né, água. Aí foi indo, meu avô foi embora, deixou minha avó, então ficou muita luta para minha avó só, que já era uma senhora, né, de idade, aposentada, meu avô também. Aí eu sei que meu avô foi ficando assim, não tem souvenir, foi ficando com pena de gastar em casa, ficava sempre assim, segurando, mesmo muito seguro, né, com as coisas dele, com... Então devia ser por isso que ele queria morar só. Aí, não sei que foi ficando difícil para minha avó se manter numa casa sozinha, sem nenhum filho, os filhos morando tudo longe, né, em São Paulo. Só tinha minha mãe, mas minha mãe morava em Pombal, já não morava no sítio, nem nós. Nós só ia lá quando era visita. As pessoas do sítio foram saindo, né, os rapazes foram embora, uns foram casando, foram morar em outros sítios. Então foi indo, o povo foi ficando moderno, querendo ir para a cidade. Então, poucos vizinhos, pessoas que moravam no sítio, eram poucos, mas foram voltando para a cidade. Então, enquanto uma casa por perto ainda tinha gente morando, minha avó estava lá, né? Que ainda morava de patrão. Muitos anos, né? Morando de morador, lá veio eu história do patrão. Morando de morador, né? Aí minha avó sozinha, mas o patrão nunca pediu a casa, era um patrão muito bom, né? Que nesse tempo só dava casa em sítio para você, como é que se diz? Trabalhar, né? Morar naquela casa, mas trabalhar para o patrão, ou com gado, ou na roça. Mas hoje em dia não, hoje em dia já tem patrões que dá, pessoas que dão casa em sítio para as pessoas morar só para ficar zelando, mas é raro. Então a minha avó, devido já ser velhinha, já é, né, mais de idade, já era uma senhora aposentada, aí ela não gostava de ficar. Ela sempre gostou de ficar só, ela nunca gostou de barulho, nunca gostou assim de criança, assim, dando trabalho, traquinando, mexendo nas coisas dela, ela não queria, ela gostava do cantinho dela, das coisinhas dela, fazendo do jeito que ela gosta, do jeito dela. Ela gostava de nós ir pra lá, mas era pra passear, entendeu? Na casa dela, assim, passar final de semana. No tempo do meu avô, não, até porque passava mais tempo. Meu avô sempre gostou de ter mais agrado, assim, com criança. Minha avó não tinha muito agrado, não. Nós era mais assim, quando ela precisava, nós fazia alguma coisa pra ela. Até hoje é assim. Aí, meu avô que era mais, a casa cheia, era mais agradável com todo mundo. Era muita gente, ele gostava, né, chamava o povo para ir para lá, para conversar, né? Para passar o tempo. Porque é assim, quem mora em sítio é assim, né? Tem muita luta, não tem muito tempo, está nas casas, então é uma horinha e um pedacinho na casa de um, aí outro dia, não sei quando, vai na casa de outro, aí sempre eu achava bom quando as pessoas iam lá. Acontece que depois que ele foi embora, as coisas foram mudando, os vizinhos, o povo foram embora, foram para a cidade, foram saindo. E minha avó foi ficando só. Aí ela viu que ela estava sozinha no sítio, ela não podia mais lutar com o jumento, assim, negócio de pegar água, trazer para casa. Ela tinha um fogão a lenha, mas também tinha um fogão a gás, mas ela gostava de cozinhar a lenha. Enquanto ela achava uns pauzinhos de lenha, umas estacas secas ali por perto, trazia para casa e cozinhava. Mas era muita luta, né? Ela criava os bichinhos dela também, que nem eu gosto de cuidar, né? De galinha, ela criava as galinhazinhas dela. Ela gostava de criar ovelha, tinha uma vaquinha para dar o leite e tudo. Então minha avó foi-se embora e ela ficou só, então ela já foi pedindo pro menino vizinho cuidar da vaca, tirasse o leite para ele mesmo, já estava cuidando da vaca dela, para tomar de conta, né? Botar para alimentar lá junto com as vacas dele lá, né? Aí já pagava uma pessoa para ir pegar água, entendeu? Pagava uma pessoa para colocar água para ela. Já não tinha mais meu avô para colocar água. Aí sempre ficou dependendo de muita gente, né? Muita coisa que ela não sabia fazer, não dava mais. Ela ia pagando o povo. Então, milho não comprava, né? Para as galinhas. Porque meu avô plantava e colhia milho, né? E dava pro ano inteiro, as galinhas comiam milho.
Então rendia, muita coisa rendia, né? Aí